Eu sou Marla Silveira, sou graduada em Biblioteconomia, especialista em Gestão da Cultura e mestra em Cultura e Sociedade pela Universidade Federal do Maranhão. Hoje eu atuo na área de produção cultural. O produtor cultural, ele tem várias possibilidades também de atuação, desde a produção artística, que é produzir músicos, teatrólogos. O meu trabalho de produtora executiva, ela é voltada para a execução de projetos na área cultural. A minha especialidade hoje de produção é produção audiovisual e produção musical. A produção cultural, ela também pode abranger várias áreas, vários segmentos. Especificamente, eu sou uma produtora executiva. É um tipo de produtor que atua na parte administrativa e financeira dos projetos. Portanto, o produtor executivo, ele vai pensar na execução do projeto de maneira que o tempo e o custo seja equilibrado, né? Então, todo o projeto ele tem começo, meio e fim e tem um custo. O produtor executivo, ele vai pensar as ações, as estratégias, de forma que esse custo ele tenha a abrangência necessária para a execução de determinado projeto. Ou seja, o produtor ou a produtora cultural tem um trabalho hercúleo de executar diferentes atividades para que a execução do projeto artístico ou cultural saia da forma que foi planejado e no tempo também planejado. Para isso, todo projeto tem começo, meio e fim e recurso para sua execução. O produtor cultural, além de pensar nas estratégias de execução do projeto, ele vai pensar também nas estratégias de gastar o recurso destinado ao projeto, à execução de projeto, de forma que cumpra todo o planejamento. E aí é a grande dificuldade, do produtor executivo. Atuar na área de produção cultural não é fácil. É bastante prazeroso, mas não é fácil. As ferramentas utilizadas, basicamente, tem que ser capacidade de projetar, capacidade de elaborar projetos, capacidade de estabelecer boas relações, porque o produtor cultural ele precisa, como ferramenta, obter essa capacidade de se relacionar tanto com as instituições fomentadoras dos seus projetos, dos possíveis projetos, como também instituições governamentais. Então tem que ser tanto a relação com o poder público, como as instituições privadas e empresariais, e com a sociedade para que tenha esse reconhecimento profissional. O mercado de trabalho do produtor cultural, ele está em desenvolvimento, ele está cada vez mais amplo, porque a expansão das atividades voltadas para a economia criativa tem sido bastante incentivadas e fomentadas. Com isso, há-se a necessidade de um especialista, de um profissional voltado para essa parte de projetar e executar. Isso faz com que a necessidade também de profissionalização de produtores culturais seja cada vez mais necessária, porque fazer evento, organizar evento é muito diferente de produzir. O produtor cultural, às vezes ele é muito voltado só para a parte de shows, de evento, e não. É o produtor literário, é o produtor do audiovisual, de filme. Então, e para cada uma dessas áreas tem uma metodologia, tem um conjunto de conhecimentos específicos. Então, o produtor do audiovisual, ele vai ter ações, ele vai ter demandas totalmente diferentes do produtor musical, o produtor literário, Ele vai ter demandas também diferentes e específicas, Então, assim, o conhecimento para o produtor, além das básicas, que é saber conduzir, ter o controle de toda uma equipe, o conhecimento de
de tudo que envolve o desenvolvimento da sua ação, das suas ações, do seu projeto, ele vai ter o conhecimento voltado para a área. Então tem o produtor audiovisual, tem o produtor literário, tem o produtor musical, tem o produtor executivo, que aí, no caso, especificamente, ele vai, além de todo conhecimento, ele precisa também entender bastante de administração, de finanças, de contabilidade. Já o professor de produção cultural, a experiência é fundamental, o conhecimento teórico e a necessidade de ampliar esse conhecimento, ele é constantemente exigido, né? Constantemente necessário. Em termos financeiros, valerá a pena toda e qualquer profissão que será feita, que será executada com prazer, com vontade, com dedicação. Antes de se pensar na parte financeira, porque o capital, o dinheiro, não é o fundamental quando se decide uma profissão. Eu creio que o bem-estar da pessoa, eu creio que a vontade de crescer na sua profissão, de colaborar para o desenvolvimento de sua profissão, isso é mais importante. E isso só é possível quando a gente se identifica com o que a gente faz, com o que a gente trabalha. Então, o mercado financeiro para a produção cultural, ela, como eu já falei anteriormente, ela está em expansão. Para um bom profissional, para um profissional competente, vai sempre haver uma boa remuneração. As principais vantagens dessa profissão, com certeza, são as possibilidades de conhecimento de novas pessoas, de novas profissões e de novos lugares. A capacidade de você crescer intelectualmente e culturalmente, porque produzir cultura é algo que te proporciona uma riqueza imensurável, né, porque é o teu crescimento cultural, e a capacidade de compartilhar esse teu crescimento, esse teu conhecimento cultural. Porque o produtor, ele faz isso, né? Ele produz arte e cultura e ele possibilita o acesso e a disseminação da cultura que ele ajuda, que ele colabora na produção. Então, para mim, é imensamente prazeroso, é muito importante enquanto ser humano trabalhar nessa área e as minhas alegrias são essas. Cada dia mais conhecendo pessoas importantes no sentido de ser humanos, então os lugares, os hábitos, os costumes, a riqueza do povo brasileiro, eu tenho a cada dia me deparado, me defrontado com essa riqueza e só me dá alegria. As dificuldades da profissão. O baixo incentivo para a área cultural, e esse incentivo tanto da parte educacional como da parte de fomento, financeiro. A arte e a cultura no Brasil, infelizmente, não são vistas como áreas e armas para o crescimento de um povo, de uma nação. E, infelizmente, por conta disso, não há um incentivo necessário para o crescimento, né, da cultura brasileira. Há, sim, uma valorização ou uma supervalorização de outras culturas, de outros países, de outras nações. E a nossa cultura, e eu digo, quando eu falo nossa cultura, tanto a cultura popular, que é a mais rica, quanto a cultura dita erudita, clássica do Brasil. Acho que a minha tristeza é ver que muitas manifestações culturais do Brasil são extintas, são abandonadas por falta de incentivo. Nos cursos de produção cultural se estudam as teorias de cultura, se estudam as escolas, né?
As ciências voltadas para o estudo da cultura, como a antropologia, como a sociologia. Se estuda a gestão da cultura, se estuda a história da cultura e a parte mais voltada para produção, elaboração, né, formação, né, projetos, fomentos, leis, né, a legislação tanto brasileira como mundial voltada para a área, né, para a área da cultura. Se estuda também a pedagogia, né, por eu ter feito mestrado em cultura e sociedade, a gente teve uma formação muito voltada para a parte pedagógica do ensino e literatura, né? Parte da literatura e cultura, simbolismo, simbologia, tudo relacionado com a cultura. As matérias mais importantes para se preparar para a produção cultural ou para a área da cultura em geral são as ciências sociais e as ciências humanas. Então, história, filosofia, sociologia, literatura e matemática financeira. Acho que um processo de aprendizagem importante para se incluir deveria ser a psicologia, sabe? O produtor cultural, ele trabalha muito com pessoas. Então, esse preparo que a gente acaba indo buscar no terapeuta, deveria haver também no processo de formação, porque você saber lidar, né, com pessoas, se relacionar com pessoas e pessoas no meio artístico é algo muito difícil, então tem que haver sim um preparo específico para esse tipo de demanda. Eu não escolhi essa carreira que acabou me escolhendo. Eu tive, como profissional bibliotecária, eu tive a oportunidade de integrar, há 10 anos atrás, uma equipe de assessoramento de um gestor público da área da cultura. E esse gestor, que eu tenho como um grande mestre para mim, ele me deu essa oportunidade de me inserir no meio de produção cultural no Maranhão. Então, me possibilitou esse contato com a produção, organizar eventos, primeiramente voltados para a área literária, né? Mas que com o tempo eu passei depois, fora da gestão pública, a produzir os shows do compositor e cantor Joãozinho Ribeiro. A partir daí, comecei a estudar, fui fazer a pós-graduação em Gestão da Cultura, e depois, quando saiu a primeira turma do mestrado em Cultura e Sociedade da Universidade Federal do Maranhão, eu disse, é esse curso, é esse mestrado que eu quero fazer. E eu me preparei, estudei e consegui, né, a aprovação, fiz o mestrado, daí eu fui pesquisar a cultura popular e as coisas foram acontecendo. Eu montei uma produtora alguns anos depois e passei no seletivo, né, no seletivo para professor, comecei a dar aula de produção cultural, depois outros cursos do próprio IEMA foram surgindo, né, assim, novas demandas, e eu comecei a dar aula fora da capital, né, comecei a me especializar em elaboração de projetos, comecei a fazer projetos para as leis de incentivos, meus projetos começaram a ser aprovados, tanto a Lei Rouanet, a antiga Lei Rouanet, como a Lei Estadual de Incentivo, e aí daí eu comecei a ter um reconhecimento específico em elaborar projetos, e fui fazendo minha carreira voltada para essa área específica, né, de produção, de elaboração de projetos e execução. E tô seguindo, e gosto muito mesmo. A personalidade de um produtor cultural tem que ser de uma pessoa forte, convicta de suas ideias, convicta de suas decisões, porque você vai se deparar
com todo tipo de pessoa. Então, pessoas que vão te tratar bem e pessoas que não vão te tratar tão bem assim. E você vai ter que comandar equipes diferentes ao mesmo tempo, com pessoas excêntricas, exigentes, outras nem tanto. Então, o produtor cultural, ele tem o controle de um projeto inteiro sob seu comando. E então, essa parte da firmeza, da ética, fundamental, você ter o compromisso e o comprometimento da confidencialidade das coisas que são tratadas, que são discutidas, também antes e durante a execução dos trabalhos. E acho que bom humor, porque tem que ter muito bom humor para poder seguir. E uma coisa fundamental que eu acho é a capacidade de pensar com rapidez e de uma forma lógica, porque nem sempre o que a gente planeja acontece, então a gente sempre tem que ter o plano B e o plano C no gatilho. Eu não tenho site, não tenho fanpage, no entanto, eu tenho essa boa relação com os produtores, com os outros produtores e com os financiadores, né, os fomentadores de cultura. Eu uso muito o meu Facebook e o meu Instagram para divulgar os meus trabalhos. Na realidade, eu uso as redes sociais basicamente para divulgar os meus trabalhos. Eu acho que, para mim, o que funciona como divulgação do meu trabalho enquanto produtora e como professora é o resultado, né? É o que eu obtenho, né, como resultado de cada trabalho que faço, porque isso faz com que outras pessoas me conheçam, me recomendem e indiquem o meu trabalho. Dica de carreira, acredito que eu já falei, né, bastante, que é você levar a sua profissão com seriedade, com competência e compromisso. É você acreditar no que você está fazendo, é você gostar, amar de verdade o trabalho que você faz, que você desenvolve. Sempre manter as boas relações, nunca fechar portas, nem tampouco janelas. Há sempre uma possibilidade de um retorno ou de um encontro adiante. E isso a experiência tem me mostrado, né? Ter boas relações na área da produção cultural, na área da cultura, é muito importante. Conhecimento, nunca parar de estudar sempre, fazer cursos, capacitações. Há muitos cursos oferecidos pela internet. Enquanto pessoa, eu acredito que você ser uma pessoa ética, uma pessoa sincera e, acima de tudo, uma pessoa de bem com a vida, porque você vai ter que ter esse letreiro, né, esse cartaz da sua pessoa, que é uma pessoa de bem com a vida, que produz cultura, que produz arte. Então, não tem espaço para mau humor. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar falando de uma profissão tão rica, tão divertida e tão prazerosa como a produção cultural, e principalmente a arte de lecionar a respeito da área, e dizer que, acima de retornos financeiros, o retorno de enriquecimento da pessoa humana é muito mais valiosa que qualquer outra coisa, e a produção cultural, ela te permite esse crescimento. Até mais.